Existe um botão vermelho. Ele não deveria existir, mas existe. E se alguém, em algum lugar do mundo, decidisse apertar esse botão? E todos os outros 13.000 botões fossem apertados ao mesmo tempo? Hoje, vamos simular o impensável. O que aconteceria se todas as ogivas nucleares do planeta detonassem agora? Neste exato momento, existem aproximadamente 13.000 ogivas nucleares espalhadas pelo mundo. Rússia, Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Cada uma delas carrega o equivalente a dezenas de Hiroshimas. A bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons, a Tsar Bomba russa, 50 megatons, 3.300 vezes mais poderosa. E ela é apenas uma dessas 13.000. Para você ter uma ideia, se todas essas ogivas fossem detonadas no mesmo local, a cratera resultante teria 200 quilômetros de diâmetro e 10 quilômetros de profundidade. Seria possível ver essa cratera da Lua a olho nu. Mas o que cientistas descobriram é que o problema não é a explosão em si, é o que vem depois. E antes de continuarmos com essa simulação assustadora, se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas descubram a hipótese. T0. 13.000 detonações simultâneas. A energia liberada? 3 bilhões de toneladas de TNT, em um único instante. Para colocar em perspectiva, isso é o equivalente a 200.000 Hiroshimas explodindo ao mesmo tempo. As ondas de choque viajam a 1.200 km por hora. Cidades inteiras são vaporizadas em segundos. Edifícios, pontes, monumentos, tudo se desintegra como poeira ao vento. Mas não é só isso. A temperatura no epicentro de cada explosão atinge 100 milhões de graus Celsius. Mais quente que o núcleo do Sol. Mais quente que qualquer coisa que existe naturalmente no universo. Tudo em um raio de 50 km de cada bomba simplesmente deixa de existir. Pessoas, animais, plantas, rochas evaporam instantaneamente, nem cinza sobram. E a luz, cada explosão emite um flash tão intenso que causaria cegueira permanente em qualquer pessoa olhando na direção, mesmo a centenas de quilômetros de distância. Os poucos que sobrevivessem ao primeiro impacto veriam seus próprios corpos começando a derreter antes mesmo de sentirem dor. Mas aí começa o verdadeiro problema. Cada explosão lança 5 milhões de toneladas de detritos para a estratosfera, fuligem, cinzas, partículas radioativas, concreto pulverizado, restos vaporizados de tudo que existia na superfície. Um véu negro começa a envolver o planeta. Esse véu não é apenas fumaça, é uma nuvem densa de partículas que bloqueia 70% da luz solar. Em 60 minutos, o céu desaparece completamente. Não existe mais dia ou noite, apenas uma escuridão perpétua atingida de vermelho pela radiação atmosférica. A radiação global atinge níveis 500 vezes acima do letal. Para você entender, uma dose letal de radiação é cerca de 4 sieverts. Após essas detonações, a média global seria de 2.000 sieverts. Qualquer ser vivo exposto morreria em minutos, com o DNA literalmente se despedaçando dentro das células. E a temperatura começa a cair dramaticamente, porque agora a luz do Sol não consegue mais atravessar essa cortina de morte. Bem-vindo ao inverno nuclear. A era do gelo não levou milhares de anos para chegar, levou apenas 1 hora. Uma semana depois, a temperatura média global cai 20 graus Celsius. Lugares que antes tinham 30 graus agora estão a 10. Um mês depois, menos 35 graus. O planeta inteiro se transforma em uma tundra congelada. A Amazônia congela, o Saara congela, os desertos mais quentes da Terra se tornam paisagens árticas. E isso não é especulação, são cálculos baseados em modelos climáticos que já prevêem com precisão furacões e mudanças climáticas. Sem luz solar, a fotossíntese para completamente. As plantas morrem em questão de semanas. Primeiro as tropicais, depois as temperadas, por último as mais resistentes ao frio. Mas todas morrem. Os herbívoros morrem de fome observando florestas inteiras apodrecerem. Os carnívoros morrem quando não há mais o que caçar. Os carniceiros morrem quando os corpos congelam antes mesmo de poderem ser consumidos. A cadeia alimentar colapsa do topo à base em questão de meses. Insetos, pássaros, mamíferos, répteis, extinção em massa em escala global. Os oceanos começam a congelar a partir dos polos. Em 6 meses, 40% da superfície oceânica está coberta por gelo.
O fitoplâncton, aqueles micro-organismos que você provavelmente nem sabia que existiam, mas que são responsáveis por 50% do oxigênio que respiramos, desaparece completamente. Sem fotossíntese, sem oxigênio sendo produzido. A concentração de oxigênio na atmosfera começa a cair lentamente, de 21% para 19%, depois 17%. Cada respiração se torna mais difícil, mesmo para quem está protegido da radiação. E a radiação ainda está lá, contaminando cada gota de água, cada grão de solo, cada molécula de ar. Isótopos radioativos como césio-137, estrôncio-90 e plutônio-239 se espalham por todos os continentes. O césio-137 tem meia-vida de 30 anos. O plutônio-239, 24 mil anos. Isso significa que mesmo daqui a 24 centureiros, ainda haveria níveis perigosos de radiação no planeta. Para os humanos, 99,9% da população morreria na primeira semana. Nos primeiros segundos, 2 bilhões morrem instantaneamente nas explosões. Nas primeiras horas, mais 3 bilhões sucumbem à radiação aguda. Nos primeiros dias, mais 2 bilhões morrem por falta de água potável, colapso de infraestrutura, incêndios incontroláveis e ferimentos sem tratamento médico. Na primeira semana, a fome e o frio extremo matam quase todos os restantes. Os poucos sobreviventes em bunkers militares profundos, submarinos nucleares ou instalações subterrâneas descobririam rapidamente que não há para onde voltar. Os sistemas de ventilação ficam contaminados. Os estoques de alimentos acabam em meses. A água precisa ser reciclada infinitamente até que os filtros falhem. E mesmo se conseguissem sobreviver anos debaixo da Terra, quando finalmente subissem, encontrariam um planeta irreconhecível. Porque mesmo que você sobrevivesse às explosões, à radiação, ao frio, não haveria comida, não haveria água limpa, não haveria ecossistema. Toda a agricultura global colapsaria. Não existiriam mais safras, não existirão mais rebanhos. As reservas estratégicas de alimentos durariam no máximo alguns meses para as poucas pessoas restantes. Depois disso, canibalismo ou morte por inanição. Em 6 meses, a Terra seria um deserto radioativo congelado sob uma escuridão eterna. A camada de ozônio, destruída pelos óxidos de nitrogênio liberados nas explosões, não protegeria mais contra os raios ultravioletas. Quando o céu finalmente clareasse, em cerca de 10 anos, a radiação UV seria tão intensa que queimaria qualquer coisa exposta em minutos. A atmosfera, envenenada por metano liberado do derretimento de permafrost e dióxido de carbono dos incêndios globais, seria tóxica para respirar e duraria décadas, talvez séculos, até que algo pudesse crescer novamente. Alguns cientistas estimam que a Terra levaria entre 200 e 500 anos para começar a se recuperar minimamente. Mas aqui está a parte mais assustadora. Esse cenário não é ficção científica, é matemática pura. Simulações feitas por físicos da Rutgers University, pela Universidade do Colorado, pela própria UNO, pelo Instituto de Estudos Climáticos de Potsdam, na Alemanha. Todos chegam à mesma conclusão aterrorizante. O arsenal nuclear atual tem poder suficiente não apenas para acabar com a civilização humana, mas para tornar o planeta inabitável para a maior parte da vida complexa. E sabe o que é mais perturbador? Durante a Guerra Fria, chegamos perto disso por acidente, várias vezes. Em 1983, o tenente-coronel soviético Stanislav Petrov teve 5 minutos para decidir se ia reportar um suposto ataque nuclear americano. Ele decidiu não reportar. Era um erro do sistema. Se ele tivesse apertado o botão, você não estaria vendo esse vídeo agora. Em 1995, um foguete científico norueguês foi confundido com um míssil nuclear. Boris Yeltsin teve 8 minutos para decidir se revidaria. Ele esperou. Era outro erro. Estivemos a segundos do apocalipse, múltiplas vezes. Por isso esse botão não pode existir. Porque ao contrário de outros experimentos mentais que exploramos aqui no canal, esse a humanidade já tem a capacidade de realizar. Temos a tecnologia, temos as armas, temos os sistemas de lançamento. E já decidimos, coletivamente, como espécie, que esse é um experimento que nunca deve ser testado. Porque algumas hipóteses devem permanecer apenas hipóteses. Porque algumas perguntas não deveriam ter respostas práticas. Porque algumas possibilidades são aterrorizantes demais para serem exploradas fora da teoria. E você? Consegue imaginar outras hipóteses impossíveis que deveríamos explorar? Deixe sua sugestão nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, esse é o momento. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos onde exploramos os limites do possível e do impossível. Até a próxima hipótese.